Fala galera, beleza? Meu nome é Marcos Duarte e nesse vídeo a gente vai começar a criar o nosso primeiro aplicativo utilizando React Native. A gente vai começar a criar esse aplicativo que é uma calculadora de notas. Basicamente é uma calculadora que vai calcular a média de notas do aluno. E aí a gente vai calcular a nota 1, nota 2, o número de faltas e a gente vai ver se o aluno está aprovado ou se o aluno está reprovado. É um aplicativo bem simples, mas que vai ajudar a gente colocar o pé na água no universo do React Native. Então aqui eu vou colocar a nota 1, vou colocar por exemplo 8, a nota 2 eu vou colocar 7 e aqui o número de faltas eu vou colocar 10. Quando eu clicar aqui em calcular, já vai mostrar o aluno foi aprovado. O máximo de faltas que o aluno pode ter é 10, então se eu colocar aqui 11, ele vai ser reprovado. O aluno foi reprovado por faltas e não por nota. Agora eu quero colocar que o aluno foi reprovado por nota. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um 5 e um 5 aqui. Vou calcular e o aluno foi reprovado. E eu vou colocar aqui 6. 6, a média para ele ser aprovado é 6. Então eu vou colocar aqui, aluno foi aprovado. Então a gente vai criar esse app. Logicamente que eu simplifiquei, né? Eu coloquei o cálculo, a média de 2 notas, na verdade, né? Você pode colocar 4 notas, mas é só para a gente realmente entrar nesse universo do React Native. Então vamos começar mais um vídeo. Bom, começando mais um vídeo. Então nesse vídeo a gente vai aprender a criar o nosso primeiro aplicativo utilizando o React Native. Bom, antes de a gente começar a criar o nosso aplicativo, eu tenho que dar um recado rápido. Se caso você não tenha instalado o React Native e configurado corretamente as dependências no seu sistema operacional, você vai precisar fazer isso. Então, se caso você não configurou o React Native ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui no card, aqui em cima, um vídeo que eu fiz mostrando do zero a instalação do React Native. Então, se você não instalou, assiste esse vídeo primeiro e depois você volta para esse vídeo para você começar a construir o seu primeiro app, beleza? Então vamos lá, você vai abrir o Android Studio e já vai executar, né, o emulador nativo. Você já vai deixar o emulador do Android pronto e a gente vai começar a criar o layout do nosso aplicativo, né, que é a nossa calculadora de notas. Então aqui a gente vai ter a nota 1, a nota 2, o número de faltas e a gente vai calcular e vai ver se o aluno foi reprovado ou aprovado. Nesse aplicativo eu simplifiquei, você poderia colocar 4 notas. Então eu coloquei o cálculo da média de 2 notas, beleza? Então eu coloquei 2 notas e o número de faltas. Então vamos lá. A gente vai abrir aqui o prompt de comando. Então você vai digitar aqui, ó, cmd. A gente vai acessar o prompt de comando. E aí você pode criar o seu projeto React Native na pasta que você desejar, na área de trabalho, em qualquer outra pasta. Eu vou criar o meu projeto na pasta de downloads. Então vou acessar aqui o cd downloads para acessar o diretório downloads. E aqui eu vou utilizar o comando npx react-native init para iniciar um novo projeto. E esse projeto eu vou chamar de calculadora de notas. E aí eu vou pressionar o enter. E agora a gente vai aguardar o nosso projeto ser iniciado. Quando ele for criado, eu volto. Beleza, acabei de criar o projeto aqui utilizando o React Native. Se eu vim aqui na pasta de downloads, ó, já vai aparecer aqui, ó, o meu projeto calculadora de notas. Então ele está aqui. Agora eu vou voltar aqui no CMD e eu preciso acessar esse projeto. Então eu vou vir aqui, ó, vou entrar dentro do projeto, CD. Então eu vou colocar aqui o nome do projeto, calculadora de notas. Então agora eu entrei dentro do projeto, beleza? E agora eu vou precisar do Visual Studio Code, né, para a gente poder começar a programar. Então a gente vai precisar abrir esse projeto no Visual Studio. Você pode abrir no campo de pesquisa do Windows ou você pode abrir pelo próprio CMD. Para abrir é só você digitar Code e o ponto e pressionar o Enter. Automaticamente ele já vai abrir o projeto no Visual Studio Code. Então tá aí, ó, ele já abriu. Agora a gente vai começar a criar o aplicativo do zero aqui.
Bom, a gente vai abrir aqui então o arquivo app.js, vou dar 2 cliques aqui, e aí ele vai criar esse monte de código padrão. Então a gente não vai utilizar esse código, vou selecionar tudo na verdade, né? E eu vou deletar. Então a gente vai começar agora do zero. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar a biblioteca do React. Então eu vou vir aqui, ó, import React, já vou dar uma vírgula aqui e eu vou importar o componente do React também. E aí eu vou passar aqui, ó, from React. Então aqui eu importei a biblioteca do React. E agora eu preciso importar a biblioteca do React Native. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um import. Vou abrir e fechar chaves. Aqui é onde a gente vai colocar os componentes que a gente vai utilizar na aplicação. E aqui eu vou importar o React-Native. Agora eu vou criar um componente baseado em classe. Você pode criar um componente funcional, né, baseado em uma função, ou você pode criar um componente baseado em classe. Então eu vou criar um componente baseado em classe. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um export, já vou exportar, né? Export default. Aqui eu vou colocar classe app e eu vou estender do componente, né? Exatamente. Eu vou estender da classe componente da própria biblioteca do React. Aqui eu vou abrir e fechar chaves. Aqui eu vou utilizar um render, né, esse método render. Abrir e fechar. E aqui eu vou dar um return para me começar a minha aplicação. Então aqui no React, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar uma view. E eu vou importar um texto. Então vou aqui e vou importar um text. Certo. Então aqui eu vou colocar a primeira view, né, que vai ser o nosso container principal. E aqui eu vou colocar um texto que eu vou chamar aqui de Olá Mundo. Então a gente vai testar a nossa aplicação aqui primeiro. Beleza, Olá Mundo. Então eu acabei de criar uma estrutura básica para o nosso app. Vou voltar aqui no CMD e eu vou rodar no meu emulador. Então vou utilizar o npx react-native run-android. Lembrando, o emulador ele já está aberto aqui, então vou pressionar o Enter aqui. Beleza, acabei de executar o app, já apareceu aqui Olá Mundo, então já está funcionando o nosso código. Se eu vim aqui, ó, e colocar mais um texto, automaticamente ele já vai atualizar em tempo real. Então já está funcionando perfeitamente. Bom, agora a gente vai criar esse layout aqui, né, que vai ser bem tranquilo de a gente criar. Então a gente vai ter 3 text input, né, que a gente precisa para digitar a nota 1 do aluno, a nota 2 e o número de faltas do aluno. Então a gente vai ter 3 text input, que são essas 3 caixas aqui. Depois a gente vai ter um botão para calcular a média, certo? Então esse botão vai ser um touchable opacity. E aqui a gente vai ter mais um texto, né, que vai ser o resultado desse cálculo aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar os text input. Então eu vou vir aqui, ó, no import do React Native e eu vou importar esse componente que é o text input. Então eu importei aqui o text input, eu vou tirar esse texto aqui. Então aqui a gente tem a nossa view, né, que é a nossa view principal. Então aqui eu vou colocar o meu text input, eu vou fazer o fechamento dele aqui. Bacana. Eu vou ter 3 text input, né? Então eu vou colocar mais 2 aqui, ó. Tranquilo. Ó, já aparece aqui, ó. Só que a gente vai ter que colocar estilos nele. A gente vai precisar também colocar um botão, que é o touchable opacity. Só que a gente vai fazer isso aí depois. Então primeiro a gente vai criar aqui, ó, um style sheet para a gente poder criar os nossos estilos. Então vou colocar aqui o style sheet e aqui embaixo eu vou criar uma constante. Então vou criar aqui uma const, eu vou chamar de styles e esse styles vai receber o nosso componente style sheet, ponto, e eu vou utilizar a função create. Vou abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. E aqui eu vou criar o meu primeiro estilo que eu vou chamar de container. Nesse container eu quero dizer que o meu layout principal ele vai crescer, né? Ele vai crescer conforme eu for colocando os componentes dentro desse container principal. Então para isso eu vou utilizar um atributo, né? Uma propriedade chamada de flex. Então eu quero dizer que ele vai crescer
numa proporção de 1, né? Então, flex 1 ele vai crescer na tela inteira, né? E aí eu vou colocar nessa minha view, que é o meu container principal, esse estilo que eu acabei de criar. Então eu vou vir aqui, ó, vou definir um style. Style recebe styles, a nossa constante styles, e eu vou dar um ponto e eu vou pegar a propriedade container que eu criei aqui. A princípio ele não vai fazer nada, mas ele já vai crescer conforme a gente vai crescer na nossa aplicação. Agora eu preciso definir um estilo para o meu text input. Então é isso que a gente vai fazer agora. Esse text input, a gente quer que ele tenha um fundo com cinza, né? Um cinza mais escuro. E a gente precisa definir essas margens, a gente precisa definir também a cor do texto que vai ficar por dentro. Então a gente vai fazer tudo isso daqui agora. Então eu vou criar aqui mais uma propriedade que vai ser para o meu text input, né? Que vai ser para os 3 na verdade. Então eu vou colocar aqui text input, 2 pontos, e aqui eu vou começar a criar. Bom, primeiro eu vou precisar de um padding, que é o espaçamento interno desse componente. Então ele vai ter 30 na parte da esquerda, 30 na direita, 30 na parte de cima e 30 na parte de baixo. Então vai ter um pad de 30 em todos os lados aqui, ó. Vai ser dentro do componente. Então pad de 30, vírgula. Aqui eu também vou definir um background color. Então vou definir um background color, 2 pontos, e eu vou definir essa cor aqui, ó, que vai ser o CCCCC, que é esse tom de cinza mais escuro. E aqui eu também vou definir uma margem left, que é a minha margem da esquerda. Eu quero que ele tenha 50, né? Margem da esquerda aqui, ó, vai ser 50 e margem da direita vai ser 50 também. Então, margem left 50, margem right, que é a minha margem da direita, eu quero 50 também. Depois, eu vou definir a margem top. Então, eu vou definir aqui, ó, margem top, que é a margem de cima, eu quero que seja 30. E, por último, eu vou definir uma font size, que é o tamanho da fonte que vai ficar dentro. Então, eu vou colocar 20. Beleza. Aqui, nesse primeiro text input, eu vou definir um estilo para ele. Então, eu vou definir aqui o style, recebe. Vou pegar aqui o meu styles, ponto, e a propriedade text input. Eu vou fazer isso daqui, ó, para os outros 3 text input também. Quando eu vim aqui, ó, já percebe que a gente já tem uma caixa de texto cinza. Beleza? Agora a gente vai precisar colocar o placeholder e mais alguns atributos desse text input. Então eu vou vir aqui, ó, no primeiro text input. Então eu vou te definir aqui o keyboard type. Keyboard type, eu quero falar para ele que ele vai receber apenas números, né? Então eu vou definir aqui que ele vai receber a parte numérica, só vai receber número. Não quero que apareça o teclado com letras, né, com caracteres. E aqui eu vou definir um placeholder. Placeholder vai aparecer isso daqui, ó, número de faltas, nota 2, nota 1. É para dizer o que essa caixa de texto, o que eu preciso colocar nessa caixa de texto aqui. Então o placeholder do primeiro vai ser a nota 1. Então eu vou colocar aqui, ó, nota 1. Vou copiar esses dois, vou jogar para o próximo text input. E aqui vai ser a nota 2. E para o terceiro text input, eu vou colocar aqui, ó, o número de faltas. Então aqui vai ser o número de faltas. Quando eu voltar aqui no emulador, deixa eu resetar aqui, já vai aparecer, ó, nota 1. Então quando eu digitar aqui, ó, só vai aparecer o teclado numérico, que é isso que eu quero. Ó, a mesma coisa para esse daqui, a mesma coisa para o número de faltas. Então essa parte aqui já está certinha. Agora a gente vai colocar o botão, que é o botão de calcular, e depois o texto onde vai aparecer o resultado do cálculo. Então, para a gente colocar o botão, eu vou utilizar o Touchable Opacity. Então, eu vou colocar aqui, ó, Touchable Opacity. Embaixo desses text input, eu vou colocar aqui, ó, Touchable Opacity. Vou fazer um fechamento aqui. E dentro eu vou colocar um text para me definir o texto que vai ser calcular. Então pode ver aqui, ó, quando eu voltar,
já tem um botão. Ó. Esse daqui é o botão, Touchable Opacity. Dentro dele eu tenho um texto, que é calcular. Agora a gente vai personalizar esse Touchable Opacity para deixar exatamente dessa forma aqui. Então vamos lá, vamos vir aqui e criar mais dois estilos, né? Primeiro para o botão e depois para o text, que é onde vai ficar o calcular. Bom, o primeiro estilo que eu vou criar é para o botão. Então eu vou colocar esse fundo aqui, né, essa cor, e eu vou colocar as margens na esquerda e a margem na direita aqui. Então vamos lá, primeiro que eu vou criar aqui vai ser para o botão, então eu vou chamar de button, dois pontos, abre e fecha chaves, e aqui no button vou colocar uma margem. Essa margem vai pegar tanto esquerda, direita, cima e embaixo. Para essa margem eu vou colocar 20. E aqui eu vou definir também um padding, que é o espaçamento interno do componente. Então eu vou colocar 20 também. E aqui eu vou definir, né, um background color, que é a cor desse botão. Então eu vou definir essa cor aqui, pessoal. Eu vou definir essa cor aqui, ó. 37, 47, 4F. É esse tom aqui. É um cinza bem mais escuro, né? E aí eu vou pegar esse estilo e passar para o meu botão, para o meu Touchable Opacity. Eu vou definir aqui um style, recebe, vou pegar a minha constante de styles, ponto, e aí eu vou pegar a minha propriedade, que é o nosso button. Quando eu voltar aqui, ó, a gente já tem o nosso botão certinho aqui. Agora, esse texto calcular, eu quero deixar ele centralizado no meu botão. Eu quero colocar uma cor nele, eu quero colocar uma fonte. Então agora a gente vai trabalhar no texto que está dentro do botão, que é o texto de calcular aqui. Então vamos criar um estilo para ele. Então vou vir aqui, vou dar uma vírgula para criar mais um estilo. E aqui eu vou chamar ele de text button. Pode ser text button mesmo, que é o texto do botão, né? Dois pontos, abre e fecha chaves. Bom, primeiro eu vou definir a cor para esse texto, que nesse caso vai ser branco. Então vou colocar aqui FFF. Agora eu vou definir o tamanho da minha fonte, então eu vou definir um font size, vou colocar 18. Tem que colocar uma vírgula aqui também, né? Eu vou definir aqui um font weight. Esse font weight é para me colocar negrito, itálico. Então eu vou colocar aqui bold para colocar negrito na letra. Depois eu vou definir o font family, né, que é o tipo de fonte que eu quero para a minha letra. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Arial, que era a fonte Arial. E aqui eu vou definir um align items. Na verdade é o align self. O que esse align self vai fazer? Eu quero que esse texto ele fique centralizado no meu componente Touchable Opacity, que é o meu botão. Então eu vou centralizar o meu texto no meu componente Py, né? Então vamos lá. Eu vou vir aqui agora no meu text, vou passar esse estilo em linha, né? Então vamos vir aqui, ó, vou passar o meu estilo, styles, ponto. E aí eu vou passar o text button. Quando eu voltar aqui, a gente já tem o texto centralizado. Ele já tem um negrito e ele está com a fonte 18 e com a cor branca. Então pode ver que a gente já tem o nosso botão. E por último, a gente vai precisar definir esse texto, se o aluno foi reprovado ou se o aluno foi aprovado. Então eu vou definir esse texto agora. Então para isso é só a gente colocar aqui, ó, embaixo do botão. Eu vou definir mais um text. Então vou colocar aqui, ó, text. E por enquanto eu vou colocar de uma forma manual, só para a gente conseguir definir um estilo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aluno foi aprovado, mas a gente vai fazer isso de forma dinâmica, aprovado. Vou criar um estilo para esse meu texto resultado, então vou chamar aqui, por exemplo, de text resultado, dois pontos, e aqui eu vou definir a cor para minha mensagem, que eu vou colocar aqui que vai ser um preto, então vou colocar 000, vírgula. Eu vou definir a font size, o tamanho da minha fonte vai ser de 22. E eu vou definir um font weight, né, que é o... Eu vou colocar aqui como negrito também, ó. Então eu vou definir como bold. E eu vou utilizar o align self, né, para me deixar centralizado também. Então vou definir aqui o center.
Beleza, já criei aqui o text resultado, vou vir aqui no text, vou passar um estilo para ele, styles, text resultado. E aí eu vou voltar aqui e a gente já tem a nossa aplicação, o layout da nossa aplicação completo. Então na próxima aula a gente vai fazer essa aplicação funcionar, para esse vídeo não ficar muito grande. Então para você não perder a próxima aula, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Eu espero você então na próxima aula.